Olá, tudo bem? Vamos então vou gravar aqui para vocês essa aula sobre controle de desperdício, tá? Em pequenos negócios. Essa aula é fundamental porque vai ajudar você a ter um resultado melhor, né, do seu negócio. Essas dicas aqui que eu vou dar. A gente vai passar aqui por geralmente todas as contas, os maiores contos que você vai ter aí no seu negócio, dando sugestões aqui para que você possa reduzir esse peso, tá? No seu orçamento. Meu nome é Aldenício Cambra, tá? Minha formação é gestor financeiro e eu tenho especialização em educação ambiental. Por quê? Essa pegada que a gente tem aí para redução de custo, ela perpassa aí também boa parte da parte de sustentabilidade, da parte ecológica. Então, vai ter situações aqui onde você pode avaliar que aquela ação não é interessante aplicar, porque a redução de custo no seu negócio não vai ser significativa. Mas, de toda forma, tá, gente? Se você tiver essa consciência ambiental, talvez seja conveniente você pensar nisso. Eu me refiro muito à redução de água, porque a gente sabe que geralmente a conta de água é pouca, né? Mas aí com essa pegada aí, com esse pensamento mais ecológico, tá? Você pode pensar em adequar. Porque são coisas que andam casadas. Quanto menos recursos você consome, tá? Mais menos gasto você vai ter e mais resultado você vai ter, tá? Então, nós vamos ter aqui, basicamente, a gente vai falar de água, vai falar de energia, vai falar de redução de custo em processo, tá? Vai falar um pouco de combustível, tá? Vai falar sobre otimização de processos, o que fazer, né, para o máximo possível você conseguir essa redução. Mas antes disso, eu queria dar um papo com vocês sobre orçamento. Vejam só, o resultado do negócio, de um negócio, não é faturamento. O resultado do negócio é lucro. Então, quanto mais você conseguir fazer sobrar no seu caixa lá dinheiro, né? Tudo que você pagou, menos, tudo que você ganhou, menos do que você pagou, quanto é que está sobrando, quanto é que está ficando aí no caixa, tá? Para fazer seu capital de giro, para fazer sua reserva. Isso é importante. Para isso, você precisa ter um orçamento. Cada conta no seu estabelecimento, no seu negócio, precisa ter uma meta. Eu não posso ultrapassar isso. Aluguel, no máximo X% do meu faturamento. Prolabore, no máximo Y% do meu faturamento. E assim eu vou dimensionando para cada conta um percentual específico do faturamento, pensando em deixar aquele final, aquela margem de lucro final que é necessária para a manutenção do negócio, tá? Então, inicialmente, vamos pensar no orçamento que você precisa construir, que você já precisa começar a pensar. Se você nunca colocou no papel suas contas, comece a colocar cada conta, quanto é que representa no seu negócio. É fundamental isso. Não existe um comparativo, é difícil você ter por conta de que os negócios são muito diferentes. Então, você disser que um negócio você pode tirar 10% de Prolabore e outro também, já que não é bem assim, tá? Empresa de serviço é uma coisa, empresa de produto é outra. O gasto de material em uma empresa vai ser um de fornecedor, o gasto de material de fornecedor vai ser outro em outra empresa. Então, isso vai variar muito. Então, não acreditem que existe uma fórmula mágica para você encontrar quais são os percentuais de cada conta. Mas o que você precisa é, inicialmente, colocar isso no papel. Até aproveitar, talvez, o histórico que você já tenha para poder identificar. Lembrando que definir os percentuais para cada conta, você vai ter que ter ali uma margem de lucro, né? É, possível. Tem que sobrar alguma coisa. Você não, uma sobra de caixa. Você não vai trabalhar o tempo inteiro, né? Somente como uma ONG, né? Que tudo que recebe é paga, né? Sem fins lucrativos, digamos assim. Tá bom? Então, vamos agora então na parte de desperdício e vamos abordar todas as contas, tá? Nesse tema aqui, todas as contas da organização. Bom, primeiro, energia. Vejam só, existem algumas ações que você pode fazer para reduzir o consumo de energia dentro da sua organização. Um deles é o uso de equipamentos, né, tecnologias mais eficientes. Então, se você for avaliar, quanto mais antigo o equipamento que você possua, maior será o consumo de energia elétrica desse equipamento. Então, é extremamente conveniente que você, por exemplo, adote somente equipamentos, né, que tenham o selo Procel, porque o selo Procel vai garantir um consumo menor de energia elétrica. Então, você precisa pensar nisso a longo prazo ou a curto prazo, fazer a troca desses equipamentos caso eles não possuam, tá?
Uso do sistema de automático de iluminação é outro fator importante. Então, são aqueles sensores de presença. Você vai andando, né, pela empresa e as luzes vão acendendo na medida que vai sendo perceptível que há alguém naquele cômodo, justamente para que não gaste muita energia, tá? Isso é muito simples de fazer. Você pode contratar um eletricista, comprar um mecanismozinho e adotar na sua organização. Bom, terceiro ponto. Manutenção periódica dos equipamentos, tá? A manutenção preventiva dos equipamentos que você possui. É fundamental que você coloque no papel quais são os equipamentos e que você defina esse intervalo de manutenção. Contrate alguém também que seja especialista nisso, tá? Um equipamento que esteja vazando corrente ou que esteja algum tipo de problema pode gerar um consumo maior de energia elétrica para você, tá? É uma ação relativamente simples que você pode adotar aí sem ter muito trabalho, tá? Tarifa branca. Se você não tem um consumo em horário de pico, tá? Aí é bom consultar o horário de pico em cada região. É fundamental que você, na verdade, algumas concessionárias em alguns lugares do Brasil têm esse tipo de tarifa, até chamam de outro nome às vezes, tá? Que é uma tarifa diferenciada que você consegue reduzir até 16% o valor da sua conta de energia. Contudo, geralmente nesse programa, você vai precisar reduzir o consumo em horário de pico. Muita gente acha que as concessionárias querem que você consuma muita energia. Mas, na verdade, boa parte delas, das fontes, já estão sobrecarregadas. Então, quanto você não consome, para elas também é interessante. Então, vamos quebrar esse paradigma aqui, tá? Bom, uma outra forma de você economizar, para quem tem freezer, tá? Agora, isso exige um monitoramento contínuo para que você garanta isso. Um monitoramento envolve o controle da temperatura. Então, periodicamente, você checar se a temperatura ela está adequada. Não sei se vocês já viram aqueles blocos azuis que você congela, que tem um gel dentro, para você colocar na cabeça, quando leva uma pancada, colocar no braço. Pronto, essas placas azuis existem em grande escala e você pode colocar dentro da sua freezer para congelar e para garantir por um tempo essa manutenção térmica, tá? Agora você precisa controlar de perto, você precisa identificar quanto tempo aquela placa vai realmente garantir aquela manutenção. Então é conveniente, isso é uma ação que você pode se achar pertinente usar. Se tiver muitas freezers, né, verificar se vale realmente a pena fazer esse respectivo monitoramento. Uma outra coisa que aumenta o consumo é a são emendas, improvisações das instalações elétricas. Então, é conveniente que você elimine essas emendas na sua casa, que você elimine esses improvisos, digamos assim. Use o mínimo possível de Benjamin, que é o T, essas réguas também, use o mínimo possível, porque você vai ter um consumo também maior, tá? Bom, outra coisa, uso de lâmpadas econômicas, ou seja, lâmpadas de LED. Quanto mais você utilizar LED, menor vai ser o seu consumo de energia. Então é conveniente que você utilize esse tipo de lâmpada, tá? Limpeza nas luminárias, por conta de troca de calor. Limpezas periódicas na luminária. Então você fala com o pessoal da limpeza e da conservação para que faça essa limpeza, para que garanta aí essa manutenção e você também reduza o consumo de energia elétrica, tá? Utilização de interruptores em sequência. Aqueles interruptores que tem 3, 4 lâmpadas, interruptores, né? Eles não são legais, eles vão aumentar o consumo de energia elétrica, tá? E assim, pegando essa pegada ambiental, gente, é o que acontece. O consumo de energia elétrica ele gera um impacto enorme no meio ambiente. As pessoas às vezes não entendem como é que funciona, mas é o seguinte, quando você necessita de uma maior geração, você vai precisar de mais hidrelétricas. E hidrelétricas envolve, se for hidrelétricas, né, a fonte de energia, envolve uma devastação local, para que você possa represar e você fazer aquele estímulo mecânico para gerar o campo magnético para gerar energia. Então, assim, quanto menos você consumir, menos você vai poluir também, tá? Então, recapitulando, não utilização de interruptores, tá? Por sequência de lâmpada. Então, cada interruptor com sua lâmpada. Não coloque aqueles interruptores que tem várias lâmpadas, não, que não é legal. Bom, manutenção de espaço de circulação de ar entre os equipamentos ou paredes. Os equipamentos que têm troca de calor, quanto mais próximo você coloca de uma parede, maior força, necessidade ele vai ter para poder funcionar. Então, por exemplo, ar-condicionados tem que estar a uma distância específica do teto, tá? Geladeira tem que estar a uma distância específica da parede. Você não pode encostar na parede como muita gente faz,
porque isso vai aumentar o consumo, tá? Então, verifique se isso está de acordo hoje também, tá? Regulagem do termostato, ou seja, da temperatura do respectivo equipamento. Aí eu estou falando de ar-condicionado, aí eu estou falando de geladeira, tá? Você precisa daquela temperatura ou você precisa de uma temperatura menor? Uma temperatura menor não seria mais adequada, tá? Para a sua atividade. Então você precisa avaliar isso aí, para que você não fique usando o equipamento lá topado, né? Lá no alto, frio extremo, sem necessidade, porque isso também vai gerar um consumo maior, tá? Então faça uma avaliação aí. Troca de vedação de freezers e geladeiras. Mas antes de falar de troca de vedação de freezers e geladeiras, vale salientar também portas, tá? Portas abertas exigem um consumo maior de ar-condicionado. Então, manter as portas fechadas da sua empresa, acionamento, fechamento automático, também é fundamental para que você evite esse consumo de energia, tá? Então, isso é outra coisa que é relevante e você deve pensar. Antes de falar de troca, eu já lembrei de outra coisa aqui. Computadores. Os computadores, o maior consumo é a tela do computador. E você tem como programar o seu computador para que ele se desligue automaticamente quando você perceber que, quando ele perceber que você não está utilizando. Então, esse desligamento automático é fundamental que seja feito, né? Que você programe as suas máquinas para que isso aconteça, tá? Troca de vedação de freezers e geladeiras, aí eu vou dar uma dica para vocês aí no que tange a respectiva vedação. Você pode pegar a geladeira, você pode pegar a freezer, você pode colocar um papel assim entre a porta e verificar se o papel desliza. Se ele deslizar é porque a vedação não está adequada, ele está consumindo mais energia. Convém que você troque essa respectiva vedação o quanto antes. Na freezer, a mesma coisa. Você vai tapar a freezer, vai pegar o papel e vai fazer assim. Ó. Só não vai ser assim porque ela não está na vertical, né? Ela vai estar na horizontal. A não ser que você tenha uma freezer também na vertical. Você passa o papel. Não está fixando o papel, não está prendendo, quer dizer que existe algum problema com a vedação. Essas borrachas, esse material que veda, ele costuma, com o tempo, se desgastar, ficar engilhado, e você perde a qualidade. Aí você convém que você troque, sem que seja necessário trocar o equipamento, tá? Bom, reformas e ajustes visando uma melhor utilização de luz e uma ventilação natural. Quanto maior a luz natural, quanto maior a ventilação, menos o uso de energia elétrica. Né? Isso aí é claro, é óbvio. Então, caso você possa fazer essa reforma, que você possa adequar, seria conveniente que você também o faça para reduzir a sua conta de energia. Tá? Reforma e ajustes visando redução dos ganhos térmicos solares. Então, assim, quanto mais você tem, por exemplo, um ambiente voltado para o sol, né, as casas que estão voltadas para o sol, maior vai ser o ganho térmico, maior vai esquentar, digamos assim, o aparelho. Então, se você também pensar nisso, em como ajustar para evitar esse ganho de calor, também você vai conseguir reduzir o consumo. Tá? Um ar-condicionado, por exemplo, que está funcionando dentro desse ambiente, ele não vai precisar se desgastar tanto, né, exigir tanto de energia para resfriar o ambiente, porque você não tem uma parede quente, digamos assim, se você aproveitou isso adequadamente, tá? Bom, eliminação de equipamentos ligados sem uso. Tem muito equipamento que você prefere não desligar, deixar na tomada. Mesmo que fique lá só o sensorzinho lá, tá? Está consumindo. Então, se você quiser, tira da tomada, desliga, tá? O equipamento. E não deixe equipamento que não está funcionando na tomada ou ligado, visando reduzir consumo também. Bom, energia solar. Aí vamos levar um papo sobre isso aí, tá? Energia solar é a solução para você zerar a sua conta hoje em dia. Tá? Isso já é possível, principalmente em regiões que têm uma incidência maior. Muita gente pensa assim, eu vou gerar energia solar e vou guardar isso, eu vou usar. Não, você não vai. Você vai entregar essa energia para a concessionária sendo mais prático e a concessionária vai te reembolsar. E esse reembolso vem através da redução da sua conta. Detalhe, você pode ter uma usina solar em outro lugar, você tem uma fazenda, aí você tem um espaço lá na sua fazenda, você implementa uma usina solar e aquele crédito virá para você da mesma forma, certo? Então não acredite que precisa estar instalado na sua casa, não. O sistema precisa ser seu, na verdade. Então, se for seu, então convém que você
você vai poder utilizar, digamos assim, né, esse respectivo sistema para gerar energia para você. Hoje em dia está muito barato, financiamento, tem muitas empresas, você financia, troca sua conta pelo valor da parcela, você fica pagando ali ó, mensalmente aquela parcela e vai chegar uma hora que quando acabar, você não vai mais ter conta para pagar de energia. Imagina só, vai ter lá seu sistema funcionando direitinho e vai ter zerado a sua conta de energia. Então se não fez ainda, procura uma empresa para fazer um projetozinho para você, certo? Essas empresas têm o maior interesse do mundo, porque elas estão vendendo. Então você vai lá e pede para ela que ela vai fazer, que ela vai orçar para você e você vai entender mais ou menos quanto é que vai ser a geração do seu sistema e até quanto tempo vai levar até que você tenha o retorno desse respectivo investimento, tá bom? Bom, sensibilização dos funcionários, né, quanto à redução e o consumo de energia. Então, assim, passar esse próprio vídeo aqui para todos os funcionários, né, com isso que a gente está conversando aqui, já é uma forma de você sensibilizar seu colaborador. Então, treinamento de capacitação para que ele entenda dessa redução é fundamental. Você sozinho como dono da organização, talvez, que esteja assistindo esse vídeo, você não vai fazer, não dá para fazer muita coisa se todo mundo não estiver sensibilizado em reduzir esse consumo. Então, vale a pena você capacitar a sua equipe nessa redução de desperdício e nessa conscientização ambiental, ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre água, certo? Primeiro, para dar essa pegada aí ambiental, vamos entender um pouquinho, né, como é que funciona essa questão da água. Temos muita água? Temos bastante água. O mar está cheio de água aí. Água doce? Não. Água doce nós temos pouquíssimos, tá? Nós temos poços, né, que você pode furar e obter essa água. Você pode, tem a água dos rios. Então, assim, o Brasil, inclusive, hoje tem um aquífero do Guarani, que é considerado o maior aquífero do mundo. Mas o que acontece? Vejam só. Essa água vai acabar no futuro, tá? Os processos de dessalinização são caros hoje em dia, muito caros. Então é conveniente que se pense nisso, se pense na redução do consumo de água. Inclusive, por exemplo, quando você fura um poço, aí você tira a outorga junto ao órgão regulador, ele limita a sua extração do poço, digamos assim, justamente por isso, tá? Por isso que você paga, inclusive, água, viu? Porque existe uma lei que foi criada no Brasil e foi adotada, como é que se diz? Foi usada como exemplo no mundo todo, que é a do poluidor pagador. Então, se eu poluo, eu pago, certo? É por isso que a gente paga água. Então, usar recurso natural é poluição, né? Não é uma forma de poluição, digamos assim. Então, convém que você use o mínimo possível. E tem algumas ações que você pode tomar para reduzir esse consumo de água. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Reformulação de produtos e processos visando menor uso e quantidade de água durante o processo produtivo. Então, se você puder mudar o seu produto para que exija menos lavagem do produto, menos consumo de água, quando eu falo mudar o produto, eu falo mudar o projeto do produto, certo? Tanto o produto em si como o processo produtivo. Então, se o processo produtivo exige muita água, o que é que você pode fazer para mudar isso? Existem algumas empresas que são, digamos, empresas de lavagem de veículo, não sei se chamam dry jet, mas são empresas que não, hoje em dia, usam pouquíssima água na lavagem dos veículos, né? Justamente por conta dessa pegada aí ambiental que é necessária. Aí volto a dizer, eu sei que muita gente foge disso porque a água é barata, mas aí vamos ser responsáveis, né, gente? Vamos ter aquela consciência que é necessária, tá? Bom, inclusive eu acho até que vai ter gente que vai dizer assim, Aldo, eu queria energia, mas ó, depois da água que eu estou falando agora, eu vou falar de mais coisas, viu? Vou falar de processo daqui a pouco, redução de custo. Então, escute aí essas explicações da água, que é importante também, tá? Por exemplo, existem uns redutores de torneira que você usa para que você põe na ponta da torneira para que a água que escoa ali para lavagem seja a mínima possível. Você pode também capacitar o pessoal de lavagem de pratos, se você for uma cozinha, por exemplo, a gastar menos água fazendo o seguinte, a maneira correta. Você tapa a pia, enche a pia de água, pega os pratos, vai lá e passa dentro da pia. E fazendo assim, você automaticamente lava o prato, sem aquele gasto excessivo de água, que é quando você abre sua torneira e deixa a torneira aberta lá, ó, e a água saindo, escorrendo, tá? Bom,
Então, substituição de equipamentos ou tecnologias obsoletas ou pouco eficientes também na parte de utilização de água. Jardim, por exemplo, né? Então você tem você pode regar com a mangueira, ou você tem aquele dosador de água lá que fica, ó, mandando, né, colocando a água necessária e suficiente para que você consiga aí ter uma redução significativa do consumo aí, se ele for regulado. Então, usar equipamentos eficientes para isso, né? Para esse tipo de coisa, para redução de água. O uso de equipamentos economizadores de água, como eu acabei de falar para vocês, né? É fundamental, tá? Métodos que reduzam o consumo. Aguar, por exemplo, plantas de dia, no sol, não é legal. Você vai ter um consumo de água muito grande por evaporação. Então você deixa para fazer isso quando à noite, em um horário que você não tem, que você tem uma evaporação, índice de evaporação menor, tá? Bom, redução da produção de águas servidas ou água de processo. Quanto mais você conseguir reduzir as águas de processo ou reaproveitar a água de processo, para quem tem indústria, aí sabe o que eu estou falando, né? Você pode tratar essa água e você pode jogar ela de novo no processo produtivo. E isso vai também reduzir o consumo de água, é fundamental, tá, para a água, né, para redução. Controle de vazamentos e verificação constante desses vazamentos. E você faz um teste simples de vazamento. Se você fecha o registro da água e você percebe que o contador ainda mostra que você está consumindo, isso quer dizer que há um vazamento interno que você precisa identificar e consertar para reduzir também esse consumo de água. Então também isso é necessário, tá? Bom, correção de falhas no processo de lavagem, tá? Para que se use menos possível a própria água. Então, na hora que eu for lavar alguma coisa, algum ambiente, né, eu entender que eu não. Será que é mais econômico eu usar um balde ou usar uma mangueira? Não seria mais interessante encher o balde e jogar do que usar uma mangueira, tá? O outro mecanismo que se usa bastante, os vasos sanitários, muitas vezes, o volume que ocupa no vaso, ele é muito superior em água ao que realmente necessita para dar uma descarga. Então, tem algumas pessoas que pegam garrafas PET de 2 litros, enche de água, coloca dentro da caixa, né, do vaso, e aquele espaço deixa de ser ocupado pela água. Quando isso acontece, automaticamente, né, se ele deixa de ter o espaço, você vai gastar menos água na hora que for dar a respectiva descarga, certo? Então, isso também é uma possibilidade para redução. Bom, uso da água da chuva, reaproveitamento de água da chuva. Você pode ter aí nos telhados aí, ó, uma inclinação específica que destine aquela água para uma respectiva cisterna para que você possa utilizar água reutilizada, principalmente para outras demandas que não seja o consumo, que não seja banho, etc. e tal. Tá? Reuso de água, aí em todos os sentidos, né? Não só a água da chuva, mas toda a água que você usa. Eu já vi, por exemplo, sistemas onde você usa a água da pia para alimentar a caixa do banheiro, e é uma possibilidade também isso, tá? Treinamento e curso com funcionários, tá? Relacionado à redução de consumo. Então, capacitação e conscientização deles de que a água está acabando, de que existe um futuro pela frente que a gente tem que preservar, tá? Isso é fundamental que seja repassado para ele. Vamos falar um pouco agora sobre matéria-prima do processo, tá? Aí eu queria dar um exemplo para vocês aqui. Eu atendi uma empresa, inclusive assim, atendi essa empresa pelo Sebrae, e essa empresa ela estava usando produto de limpeza. Produto de limpeza era uma das contas mais caras da empresa quando a gente pegou o orçamento e foi ver lá, como é que ela estava gastando mais. Quando eu me debrucei, que eu fui olhar, quando eu me debrucei, eu fui lá na operação para ver a diluição, eu percebi que era para diluir 10:1 e eles estavam usando o produto puro, para vocês terem uma ideia. Então, produto puro, muito caro, matéria-prima para lavagem de veículo, e que estava sendo desperdiçado de forma desnecessária, tá? Então, é importante verificar isso. Uma coisa que pode prejudicar também é aumentar o consumo é a aquisição de matéria-prima de baixa qualidade. Muita gente acha que vai reduzir seu consumo, né? Vai reduzir o gasto da empresa se eu baixar o nível da qualidade da matéria-prima. E não é bem assim. Quando eu reduzo a qualidade da matéria-prima, muitas vezes isso me exige que uma validade menor, isso me exige
uma perda de cliente, tá? Que vai impactar no faturamento, tá? Isso me exige uma rentabilidade do produto menor. Então não é legal, tá? Não perca esse, quebra esse paradigma de vou comprar o mais barato, porque o mais barato de insumo é o que vai me custar menos, eu vou ganhar mais. Não é bem por aí, certo? Armazenamento inadequado da matéria-prima. Então, vocês têm lá seus insumos, né? Seus insumos começam a perder a validade, perdeu a validade. Se está perdendo a validade, isso é um péssimo sinal. Isso quer dizer que você não está armazenando adequadamente o produto. E isso pode acarretar um desperdício desnecessário para a empresa, tá? Uma perda de lucro desnecessária. O armazenamento, se tiver que ser sob temperatura, que seja sob temperatura. Se tiver que estar sob estrado, que esteja sob estrado. Se tiver que, sei lá, a condição que o fornecedor der para armazenamento deve ser considerado. Muitas vezes a condição de armazenamento ela está inclusa no próprio, na própria embalagem do produto. Então é conveniente que você pegue o produto e avalie se tem alguma instrução lá a respeito de como armazenar adequadamente aquele produto, tá? Definição de quantidade de compra. Muita gente não sabe. Existe uma fórmula para comprar, gente, que está relacionado justamente a o giro do produto, que está relacionado ao que eu tenho em estoque, em inventário ainda. Existem várias variáveis, sazonalidade. Então, é importante que se debruce na hora da compra e se chegue à conclusão se realmente é necessário comprar. Porque se eu compro demais, corre o risco de eu perder a validade, corre o risco de eu ter capital imobilizado sem necessidade nenhuma. Então, a compra precisa ser a mais adequada possível. Tá bom? Bom, seguindo desperdício de matéria-prima no processo produtivo. Então, você está lá com seus insumos, aí você, se você for uma fábrica, comprou uma chapa para fazer um determinado produto e você só usa 70% da chapa perde 30%. É uma marmoraria, por exemplo. Então, não pode. Tem que otimizar a utilização da matéria-prima, do insumo, para que você não tenha perdas ou tenha o mínimo possível de perda. Se você pensar em alimentos também, né? Na hora que você está montando lá o seu produto, você pode ter perda na hora que for preparar. Você prepara uma quantidade maior do que o necessário. Um restaurante, por exemplo, você não faz a segregação antes, ou então não parciona antes, né? Não particiona antes as quantidades específicas de cada prato. E isso pode causar um desperdício também desnecessário para a empresa. Bom, desperdício de então, movimentação inadequada de matéria-prima na área de produção. Então, movimentar muito o produto, além de perda de produto, pode acarretar também perda de tempo profissional, pessoa, contratar um funcionário. É caro para você ficar. Ah, vai lá, pega lá no almoxarifado, traz para cá. O almoxarifado não está perto da produção, o cara tem que se deslocar não sei quantos metros. Isso tudo é perda desnecessária. Então, trabalhar um layout legal na produção é fundamental, tá? Seja qual for o negócio, para que você tenha uma otimização desse tempo, digamos assim. Bom, falta de padronização do processo produtivo. Gente, se perde muito quando você pega um funcionário e você demite e você contrata outro. Geralmente o cara que vem não tem aquela expertise que o seu funcionário anterior tinha e termina que isso gera perda. Então é conveniente que você padronize o processo. E como é que você padroniza o processo? Criando procedimentos. Se eu estou falando de um restaurante, ficha técnica que me indica lá as quantidades, né, a cada que eu vou precisar para fazer aquele prato. Se eu estou me referindo por exemplo, uma produção, uma fábrica, procedimento operacional escrito, que detalhe como aquela atividade tem que ser executada, para evitar que o colaborador erre. Claro que esse procedimento tem que ser entregue para ele tem que ser instruído a respeito daquele procedimento. E isso também vai reduzir custo para a organização, tá? Se tiver tudo padronizadinho direitinho. Excesso de produtos preparados, ou seja, você não dimensiona, você não planeja e termina produzindo demais, produz muito produto. E você não tem demanda para aquele produto, tá? Você tem muita oferta e tem pouca demanda. Isso também gera desperdício. É conveniente que você produza somente aquilo que você tem demanda, aquelas quantidades específicas, né? É conveniente também que você monitore essas perdas de processo e perdas de produção.
Uma fábrica de tintas, por exemplo, que trabalha com flexografia ou uma gráfica, pode monitorar a quantidade de rolo que foi perdida, a quantidade de tinta, e pesar, fazer uma pesagem disso para identificar o volume dessas perdas. Quando você começa a monitorar isso, o colaborador começa a entender que aquilo é importante para o negócio. Então, é fundamental e é importante que você faça esse monitoramento, que você perceba isso, tá? Bom, excesso de produtos perecíveis expostos para a venda. Aí você tem lá produto que tem validade, tem lá seus expositores, você encheu lá no expositor, passou 2, 3 dias, perdeu a validade e você perdeu o produto. Então, não é interessante que você disponibilize muitos produtos, tá? Nos expositores, tá? Evite isso, coloque realmente a quantidade que você vai ter uma vazão, que você vai ter uma respectiva saída. Com o histórico da empresa, você já começa a perceber isso. Seu funcionário já começa a perceber isso, tá? Você, colaborador que está assistindo esse vídeo, você conhece, você já sabe o histórico da empresa, você já sabe mais ou menos quanto é que pode deixar lá, né? Para que não haja perda, digamos assim. Bom, porcionamento prévio, tá? Ou seja, eu já pré-programo. Se eu estou numa produção, numa fábrica, eu já vou separando os materiais, os blocos, as quantidades, para que sejam disponibilizadas no dia da produção, tá? Se eu me refiro à indústria à área de alimentos, eu já posso porcionar previamente, tá, os componentes daquela receita. Isso já pode ser feito de forma prévia, digamos assim. E isso também vai reduzir custo, tá, dentro do seu processo aí. Você vai gerar um lucro. Gente, é o seguinte: cada pedacinho desse, parece pouca coisa, mas cada pedacinho desse, quando vai se juntando, quando vai se encaixando, vai reduzindo cada vez mais o custo da operação e vai gerando mais lucro. Tá? Bom, continuando. Uso de expositores, recipientes, embalagens inadequada. Uma embalagem inadequada pode gerar um dano ao produto. Se a embalagem for danificada, o produto vai ser danificado também, pode ser contaminado. E você vai haver uma perda desse produto. Então convém que você pense nisso, né? Qual é a maior embalagem, qual é a melhor forma de você manter ou armazenar aquele produto. Bom, equipamentos ou tecnologias inapropriadas, tá? A gente tem um avanço tecnológico enorme, a gente fala de indústria 4.0. Então, quanto mais você puder, né, se desenvolver tecnologicamente, sair daquilo que era antes, passar para o novo, melhor vai ser, porque as novas tecnologias elas trazem justamente isso, uma redução nas perdas. Tudo em engenharia é pensado para que você tenha um resultado melhor. Inclusive, por exemplo, falando de mão de obra, tá? Se você tem hoje uma tecnologia que substitui a mão de obra, você pode adotar essa tecnologia. É conveniente que você faça isso. Se você, colaborador, percebe que existe uma tecnologia que pode economizar o seu trabalho braçal, não fique com medo, não. Passe para a diretoria, porque certamente vai existir um trabalho mais nobre para você do que você está fazendo hoje, se for algo muito braçal, certo? Então, é conveniente que todos se juntem em busca dessas novas tecnologias para que haja uma redução de custo. O colaborador, você, colaborador, precisa entender que quanto mais a empresa consegue sobreviver, e sobreviver envolve lucro, mais seu emprego vai estar garantido. Tá? Então não esconda. Se você perceber alguma coisa, eu estou achando que o WhatsApp aqui, eu faço atendimento de WhatsApp, mas eu acho que tem um bot, eu descobri que tem um bot do WhatsApp, um robozinho que pode fazer isso no meu lugar. Ótimo, traga para a empresa que certamente você vai deixar ela fazer aquela atividade, mas vão existir outras atividades que você vai precisar fazer. E você vai estar reduzindo aquele custo para a organização. Tá? Bom, equipamentos obsoletos ou pouco eficientes, tá? Também devem ser exclusos da produção. Aí eu não falo nem com a evolução tecnológica, mas aqueles que realmente não funcionam mais. Por exemplo, uma máquina de corte que deixa uma rebarba muito grande. Tá? A empresa vai deixando de ser competitiva no mercado. Porque como ela perde muito, ela não consegue ter um preço mais baixo. E se ela não consegue ter um preço mais baixo, tudo fica mais complicado para ela sobreviver. Tá? Como eu falei para vocês, layout de produção também e fluxo inapropriado. O fluxo precisa ser enxuto da produção. Quanto mais enxuto, melhor. Tem uma filosofia Lean, por exemplo, Manufacturing, que utiliza essa ideia do fluxo enxuto, tá? Para reduzir perdas no processo produtivo. O layout também, o layout em U, o layout L, que aproveite o ambiente, o espaço, tá? Para também garantir uma produtividade e uma redução de custo.
tá? Para a organização. Bom, tratando agora de resíduos e poluição, tá? Porque, como eu falei para vocês, né, é importantíssimo que você tenha que a área, a gente está falando de redução de custo, mas tem essa pegada também que é a pegada ambiental. Então, a primeira questão, fontes de resíduo. Quanto mais você puder reduzir a fonte de resíduo, melhor, tá? Quando eu falo reduzir fonte, eu falo eliminar uma fonte de resíduo. Então, se você tem uma embalagem que era utilizada e que você pode fornecer o produto sem aquela embalagem, automaticamente você vai acabar de gerar aquele resíduo. E vai ser mais barato para você, porque você não vai ter que pagar pelaquela embalagem, por exemplo, né? Então, a quantificação desse resíduo. Quanto mais você puder quantificar, quanto mais você puder reaproveitar, quanto mais você puder reciclar o resíduo, tá? Existem muitas cidades aí no Brasil, existem caminhões de coleta específicos, né, que são coletas seletivas. Você separa aí na sua casa o que é vidro, separa o que é plástico, e quando o caminhão passa, você vai lá e entrega o respectivo material, tá? Reaproveitamentos internos, né? Tem gente fazendo, eu já vi, né, inclusive na internet, biodigestores caseiros, as pessoas fazendo biodigestores para gerar gás de cozinha. Eu não estou aqui pedindo para você fazer isso, porque é muito perigoso, tá? Mas eu estou dizendo que são formas criativas que as pessoas buscam para poder utilizar esse resíduo. Até resíduo orgânico, por exemplo, para fazer compostagem, para colocar no seu quintal aí, né? Para poder você colocar sua respectiva planta. A empresa ela pode ter uma horta orgânica e estimular isso. Então, isso é outra possibilidade, tá? Bom, separação e manuseio do lixo da forma adequada, da forma correta. Então, se possível, estimular dentro da organização aqueles coletores de coleta seletiva, né? Para colocar lá o papel, plástico. Eu já vi algumas empresas que pegaram o papel, vendiam esse papel, tá? E todo o benefício da venda era convertido em grana para melhoria na área de convivência dos funcionários. Isso é muito legal, isso é muito show de bola. Quando você começa a trabalhar essa cultura dentro da organização e que eles percebem que eles têm benefício caso eles comecem a se adequar, né, a essa cultura. Bom, o acondicionamento correto, tá? É fundamental o acondicionamento correto de resíduo. Quando a gente fala, por exemplo, de resíduo de alimento que tem que ser armazenado e refrigerado, então, assim, é interessante, a empresa deve estudar a melhor forma de armazenamento daquele resíduo para que não gere uma poluição momentânea. Eu estou armazenando aqui temporariamente aquele resíduo, estou gerando uma poluição, estou gerando um cheiro para o meu vizinho. Isso tudo é poluição, certo? Isso tudo deve ser considerado. Transporte adequado do resíduo. Se não for feito pelas empresas, né, de coleta local, mas que seja feito, que você consiga de uma forma correta, até pagando alguém, digamos assim. Se a gente falar em óleo, por exemplo, se você quiser um reaproveitamento de óleo, muitas cidades possuem empresas que fazem isso. Vão até a sua empresa, coletam o óleo, pagam por isso, né, pelaquela quantidade de óleo, e reutilizam o óleo, é uma possibilidade, tá? Reuso e reciclagem, o máximo possível, incentivar o máximo para evitar a respectiva geração. Oficinas internas com os funcionários para fazer trabalhos do tipo papel, né? Você pegar o papel, triturar, aí fazer papel reciclado, fazer arte com papel reciclado, é uma possibilidade também, tá? Tratamento e destinação final adequada. Se tiver que tratar algum tipo de resíduo, se for indústria, e tiver que mandar isso para o rio, trate inicialmente, né? Com a redução de pH, o mais próximo do neutro possível, o que rege a legislação, os CONAMA, IBAMA, para que vocês possam agir de forma adequada, de forma coerente, tá? E ser ético e responsável nessa respectiva destinação, tá? Bom, otimização do consumo de matérias-primas e insumos produtivos. Quanto mais você otimiza, menos resíduo você vai gerar. Então, otimize essa sua geração de resíduo, né? Otimize essa sua produção, na verdade, para que reduza o máximo possível a geração de resíduo. Reformulação de produtos visando a geração de menos poluição. Então, você começa a pensar num produto, né, num projeto de produto que vise aí o ciclo desse produto, o ciclo da embalagem, o ciclo. Depois que você entregar esse produto, esse material ele vai chegar, ele vai contaminar o meio ambiente. Então você começa a pensar nisso, rapaz, será que eu
que eu não posso mudar meu produto para fazer de uma certa forma que evite essa contaminação, né? Então eu vou e readequo o meu projeto de produto, tá? Substituição de equipamentos ou tecnologias que sejam pouco eficientes e que estejam gerando resíduo em excesso é outra coisa que você deve verificar, tá? É outra possibilidade a se pensar. Redução dos materiais perigosos utilizados e lançados no meio ambiente. Então, quanto mais material perigoso, metal pesado que você tiver e que você possa evitar, criar mecanismos de tratamento, de coleta desse resíduo para que seja enviado, por exemplo, para aterro sanitário. Quanto mais você puder fazer isso, melhor será para o seu processo, tá? Melhor será para o meio ambiente, digamos assim, na verdade. Bom, redução da produção de águas servidas, águas de processo. Então, quanto menos água gerada, porque a gente está falando, muitas vezes fala de água, mas a água contaminada é um resíduo, né? Então, quanto menos você gerar, melhor também, tá? Aproveitando agora, falando das fossas, né? Muita gente tem fossa, não tem tratamento, e essa fossa garantir o esgotamento em intervalos planejados também, tá? Para garantir aí redução do uso excessivo de embalagens, quanto menos embalagem, melhor, né? Porque você sabe que a embalagem, dependendo do que ela for feita, ela vai passar muitos anos aí no meio ambiente. Então, quando você reduz essa utilização, você vai ter um impacto menor também ambiental. Não vai chegar lá naquela tartaruga que você viu aí no mar, a tartaruga aí engasgada com plástico. Então, quanto mais você evita, melhor. Já tem, inclusive, por exemplo, muitas ações relacionadas a canudos, né? Você já eliminou do mercado esses canudos plásticos. Existem canudos biodegradáveis, ou então se evita utilizar canudo hoje em dia. Bom, redução do consumo de água, né? Que no caso aí a gente já falou antes, mas se eu reduzo o consumo da água, eu também vou reduzir o consumo de resíduo, que é aquele resíduo sujo, a água suja, digamos assim, tá? Bom, vamos falar um pouco agora sobre automóveis. Muita gente tem seus veículos aí, né? Hoje em dia nas suas frotas dentro das empresas, e essas frotas elas requerem uma manutenção. Essa manutenção preventiva de frota ela é fundamental. Por quê? Você vai ter uma redução no consumo de combustível. Então é importante que você faça periodicamente garanta essa manutenção. Se não for manutenção com, né, a empresa que você comprou o veículo autorizada, que seja manutenção, outro tipo de manutenção. Mas não deixe de fazer, porque a falta de manutenção vai aumentar o consumo de combustível, gasolina está caro, isso vai impactar diretamente no orçamento. Antes de continuar no combustível, eu quero fazer um comentário com vocês. Na área de qualidade, a gente tem uma coisa chamada Pareto. O que é o Pareto? Eu trato primeiro os maiores problemas para depois partir para os problemas menores. Aí eu te pergunto, dentro do teu orçamento, qual é o teu pior problema? Qual é a conta que você mais gasta? Você colocou no papel aí e você viu, poxa, a minha maior conta aqui é aluguel. Então, será que você pode gastar isso tudo de aluguel? Será que não seria melhor você rever o seu ponto, rever o seu endereço? Funcionário, será que eu não estou com funcionário demais? Então, eu vou fazer o Pareto lá das contas, vou verificar o que é que eu estou mais gastando e vou avaliar o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso agir para reduzir aquele tipo de gasto. Tá? Folha é muito caro dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Muitas vezes você, como empreendedor ou funcionário, acha que só é o custo do salário, mas não é. Você tem que pegar o salário e multiplicar por mais ou menos 1,65 para entender o custo de um funcionário. Então, assim, é necessário, você precisa ter realmente a quantidade suficiente de funcionário. O funcionário, você que está me ouvindo como funcionário, ele precisa receber ou executar o maior número de tarefas possível dentro da organização, para que não gere um acúmulo de colaboradores. Tá? Quanto mais produtivo, quanto mais dinâmico, quanto mais multifunção o colaborador for, melhor vai ser para a organização. Claro que sem deixar nada de mão, ou seja, assumir coisa demais e depois não dar conta do recado. Aí não, né? Então tem que assumir aquilo que for necessário. Eu não estou falando, vejam só, eu não estou falando aqui em você não agir de uma forma de não querer repassar as coisas. Não é isso, tá?
Não é isso. Eu estou me referindo a você absorver o máximo de atividades possível e executá-las para reduzir custo para a organização. Basicamente é isso. É diferente. Tá? Não é você esconder um serviço. O colaborador não deve fazer isso. Até porque ele está ali na empresa naquele dia, ele está trabalhando nessa empresa e naquele momento, e é um acordo mútuo entre a empresa e o colaborador, né? Então, um está ajudando o outro, digamos assim. Então, o cara não pode agir de forma sacana e não querer passar nada para ninguém para ficar na dependência dele por isso. Então, não é isso que eu estou falando aqui, tá? É acumular atividades simplesmente para que você possa realmente reduzir custo para a organização e a organização possa manter a margem de lucro e continuar mantendo seu emprego aí, que é necessário, tá? Bom, voltando para o carro, uma outra possibilidade, uma outra coisa que é importante que seja feita para reduzir o consumo é o abastecimento noturno. A gente tem uma dilatação de fluidos no que tange a temperatura. E quando você tem um abastecimento noturno, você vai ter uma quantidade de combustível diferente de um abastecimento diurno. Né? Sem contar o índice de evaporação. Então, tem outras coisas que impactam no abastecimento diurno, de dia. Então, é conveniente que você programe esse abastecimento à noite. Tá? Que você faça ele durante o período noturno para que você tenha uma redução de consumo. Outra coisa que você pode fazer no que tange a veículo é manter uma rotação adequada do veículo. Ou capacitar seus profissionais para fazer isso. Os veículos possuem lá o indicador de rotação. Quanto mais baixo aquela rotação, tá? Quanto mais ele se manter, ele dirigir da maneira adequada, sem acelerar demais, automaticamente ele vai consumir menos combustível. É interessante que a organização, devido ao preço do combustível, mantivesse um controle para entender quem está consumindo mais, quem está consumindo menos dentro da empresa, no que tange a combustível. Você tem lá 10 funcionários, 10 motoristas. Então, como é que está o consumo aí de cada um? Vamos fazer um comparativo? Vamos trazer para uma sala para conversar? O que é que está acontecendo? Será que tem gente correndo demais? Se você tem caminhões aí, você pode fazer o controle, inclusive, da velocidade do cronotacógrafo, tá? Na verdade, do disco tacógrafo. O cronotacógrafo é o equipamento que vai medir, para você verificar se há uma variação de velocidade. Porque quanto maior a variação de velocidade, até mesmo longe do permitido, você vai ter risco de acidente, você vai ter um alto consumo de combustível. Então, é conveniente que você também monitore. Alguns veículos têm isso em meio eletrônico. Você vai lá no painel, digita lá e você consegue puxar um papelzinho onde vai estar lá dizendo exatamente a velocidade do veículo que ele imprimiu aí ao longo do seu percurso, digamos assim, ao longo do dia, tá? Também tem monitoramento de GPS, tem muita coisa que pode ser feita, tá? Então, isso também vai reduzir o consumo. Vamos lá para outra informação importante, calibração de pneu. É fundamental que os motoristas façam essa calibração semanal de pneu para poder garantir que ele vai se manter ali inflado, digamos, no PSI ou na pressão desejada, porque se eu consigo manter, menor será o consumo de combustível também. Então, toda segunda-feira, né, ou no domingo, não sei, o horário que ele achar mais conveniente, passa no posto de gasolina, já que vai abastecer, faz a calibração dos pneus, não deixa de fazer não. Então, isso são coisas que vai reduzir o consumo de combustível e vai ajudar você aí também. Gente, existem várias outras coisas, tá? Que estão além das coisas que eu falei aqui, que você pode fazer para reduzir o seu consumo. Mas, consumo, quando eu falo nem consumo de combustível, mas reduzir as contas da empresa, digamos assim. Mas o mais importante de tudo é que você consiga manter essas contas equilibradas. Porque, volto a dizer, faturamento menos despesas, resultado da organização. Se não está tendo resultado, se você passa o mês inteiro, está zerando as contas no final do mês, só recebeu o que pagou, tem alguma coisa errada. Se debruce sobre isso. Muita gente tem medo de conta. Olha para a conta, não quero olhar para isso não, pelo amor de Deus. E não é bem assim. Tá? Você, como colaborador, alerte seu dono. Você está percebendo uma perda ali, comunique. Chame ele, ô fulano e tal, vem cá, vamos conversar. Ó, eu estou achando que a gente está perdendo se a gente fazer. Vamos fazer de um jeito diferente. Você, como colaborador, é o experiente. Você que entende a coisa. Então, você sabe
quais são os pulos do gato, o que, é que você pode fazer para reduzir aquele custo, para reduzir aquele consumo ali. Então faça isso, passe para o dono da organização. É necessário que haja uma cooperação entre ambas as partes para fazer o negócio fluir. A empresa evoluir, o dono lucrar, é bom para todo mundo, é bom para o funcionário, é bom para o dono da empresa. Vejam só, muita gente fala assim, não, mas eu nunca tive aumento na empresa. Às vezes o aumento não está relacionado ao dono, não. Ao dono não querer dar, não. Está relacionado justamente a isso, a sobrar dinheiro. Para sobrar dinheiro, eu vou precisar gastar menos. Pense nas suas contas aí em casa. Você tem lá as suas contas, você tem o seu salário aí todo mês. Se você gastar mais do que o que você ganha, o que, é que vai acontecer? Você vai entrar no cheque especial, vai entrar no endividamento, vai complicar toda a sua vida. É a mesma coisa para uma empresa. Se uma empresa ela gasta muito, tá? Gasta mais do que ela recebe, ela vai entrar em endividamento e ela vai chegar uma hora que ela não vai suportar. E pode ser que no final termine tendo que fechar as suas portas. A quantidade de despesas que a empresa tem é muito grande. Imposto, tá? Salários, matéria-prima, insumos, produto para venda, né? Material de escritório. Quando você vai para a ponta do lápis, você começa a perceber que, às vezes, como funcionário, a gente fica achando que o dono ganha muito. Mas quando você bate o olho, você começa a dizer, rapaz, realmente meu chefe tem que rebolar aqui para fazer a coisa dar certo. E é. E muitas vezes o que acontece? Além de rebolar para encaixar as contas, ainda tem a parte do faturamento da venda. Porque quando não fatura, muitas contas, as despesas fixas, elas se mantêm. E ele vai ter que pagar isso. Então é fundamental também, né, que o colaborador entenda essa situação e comece a colaborar. Comece a lutar pelo seu dono, pela sua empresa. Lutar buscando sempre a redução de custo, tá? Buscando sempre a manutenção do negócio. Bom, essa videoaula aqui, tá? Eu tenho um exercício que está, eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo um link para a realização do exercício de desperdício. Então você pode lá clica lá ver o texto lá do vídeo, tá? Ver o descritivo, vai lá, responde o exercício, tá? E responde o exercício, a gente vai fazer a correção, a gente dá um prazo aí de 30 dias, a gente vai corrigir esse exercício e a gente pode emitir um certificado para você relacionado a essa palestra aqui sobre redução de desperdício dentro das organizações das micro e pequenas empresas, certo? Então basta que você acesse aí o descritivo do vídeo, clique lá no linkzinho que vai ser disponibilizado, que você vai ter o exercício, faça o exercício e a gente vai emitir um certificado aí para você, ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? Lanço uma campanha aqui, vamos ser exterminadores de perda a partir de agora. Todo mundo que está assistindo essa palestra, esse vídeo, mais ou menos 1 hora, a partir de agora passa a ser exterminador de perda. Toda oportunidade que visualizar para redução de custo, vai correr atrás. Se for funcionário, vai buscar, vai comunicar isso para a diretoria. Se for diretor que esteja assistindo o vídeo, vai buscar, criar plano de ação para fazer com que reduza esses custos e conseguir que cada vez mais tenha uma lucratividade maior e tenha uma redução, né, de despesa maior. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá? E até o próximo vídeo.